Você vai abrir o seu livro Encontros na página 57. Ler, grifar e depois escrever o resumo no seu caderno de história. Do outro lado do Atlântico. Atlântico do outro lado do oceano. Você vai ler a página 57, onde está escrito o título A Escravidão no Outro Lado do Atlântico. E no seu caderno de história, você vai fazer um resumo. O que é um resumo? Aquilo que você entendeu do texto. Como os europeus conseguiram forçar a população africana a se deslocar para outro continente para ser escravizada. Como isso aconteceu? Página 57 diz lá: leia, grife aquilo que você achar importante para que você possa usar na hora de você fazer as respostas ao resumo no seu caderno. Escravidão no outro lado do Atlântico. Pessoal, para vocês lerem, vocês pegam, se vocês tiverem um marca-texto, um lápis de cor, uma caneta, porque é importante que vocês aprendam a ler e grifar. Grifar, sublinhar, fazer um traço nas partes importantes, mas não é tudo, né? Então vamos ler, ó. Quando estudamos sobre o Brasil colonial, Brasil colonial, quando o Brasil era colônia, porque pertencia a outro país mandava em nós. Quem era? Os portugueses, né? O rei de Portugal. Então, também nos referimos à chegada de africanos escravizados. Então, nós temos aqui, ó, chegada de africanos escravizados. Se era chegada, significa que os africanos não eram daqui, certo? Então, vamos continuar lendo. Sabemos que essa condição de escravização foi imposta a milhares de pessoas. Imposta. O que é imposta? Foi obrigada. A milhares de pessoas, vindas de culturas diferentes do continente africano. De onde veio? Do continente africano. Quando falamos em África, não é um país, tá? É um continente. Continente é um monte de países. Então, quando falamos em África, cada lugarzinho da África, né, tem um país. Então, é o continente africano. Mas como os europeus conseguiram forçar essa população africana a se deslocar para outro continente para ser escravizada, como é que eles fizeram isso? Como que pegou um povo de uma terra, de um país, e forçou, obrigou eles a vir escravizado? Nunca se perguntou isso? Então, vamos ver. A escravidão já era praticada entre os povos africanos. Isto mesmo. Que eram principalmente escravizados de guerra. Os povos africanos viviam muitos em guerra para defender a sua própria terra. Na verdade, as várias guerras do mundo é para defender a sua própria terra. Também havia um pequeno comércio de escravos. Escravizados, né? Entre os comerciantes árabes, né? E os comerciantes de grandes cidades do continente africano. Então, como Tombuctu e Jené, ou seja, tinha um comércio de escravos lá na África, certo? Já tinha um comércio de escravos na Arábia, né? Que são países próximos. Esse sistema comercial que já estava de certa forma estruturado lá, começou a crescer com a chegada dos portugueses ao litoral africano, a partir da segunda metade do século XV. Nós estamos no século XXI, especialmente após a conquista da América. Então, após lá em 1500, quando eles conquistaram a América, descobriram, né? Conquistaram, né? Porque a América já existia, mas só com os índios. Conquistaram a América, então chegaram milhões de africanos às colônias situadas na América, que pertenciam a Portugal. Espanha, porque a América não era só de Portugal. Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda. Até 1850, olha só, os navios que faziam o tráfico, porque era considerado tráfico,
que é tráfico? Quando eu mando algo, transporto algo ilegal. E aqui eles transportavam pessoas. Exatamente. Tráfico de africanos escravizados, chamados tumbeiros. Transportaram milhões de pessoas. Aqui do mapa mundo com o nome dos países. Então, olha, repare aqui. Tudo isso daqui é o continente africano. Então, quando nós falamos de África, nós falamos de tudo isso aqui, ó, inclusive Madagascar, ok? Então, cada país, ó, repare, cada linha aqui é um país, ok? Ó, cada um é um país. Cada país aqui, que tem muitos, é um país da África, tá? Então, nós temos aqui só o país chamado África do Sul. Mas os demais, nós temos Argélia, África, Mauritânia, África, ok? Níger, Sudão, Etiópia. Então, são muitos países. Então, quando nós falamos a África, é um continente todinho, certo? Então, o que acontecia, então, como o texto diz? E olha aqui o Brasil. Então, nós temos aqui o oceano, ok? Oceano Atlântico. Então, se a gente olhar, parece pertinho, né? Mas não é, gente, certo? Então, aqui na África já ficava um comércio de escravos. Então, os próprios povos africanos escravizavam. Isso era algo exclusivamente deles? O Egito, que é um dos países também da África, um dos países mais antigos, eles usavam isso há milhares e milhares e milhares de anos antes de Jesus Cristo. Né? Correto? Claro que não. Mas eles usavam isso. Então, muitos povos usavam isso. Então, os próprios, eles tinham costume de fazer isso. E eles faziam isso entre eles também. Né? Ah, mas era tudo África. Sim, mas o Egito, não queria do Sudão. Então, eles queriam lá, eles faziam. Então, escravizavam. Então, quando os portugueses chegaram aqui, já tinham um comércio de escravos enorme. Eles se aproveitaram, né, porque a gente tem que usar, lógico, se aproveitaram do comércio de escravos e trouxeram, né? O texto fala que foram milhões. Né? Então, como que eles forçavam vir de continente para o outro continente? Eles já eram escravos aqui. Então, quem já era escravo, os portugueses iam, compravam e traziam. Então, isso era força, porque eles já eram escravos lá, no próprio país deles. No seu caderno de história, você coloca a data, ok? Coloca lá, ó, resumo do livro, página 57. Coloca o título, A Escravidão no Outro Lado do Atlântico. Lembrando que o Atlântico é o oceano. Você vai ler novamente e escrever aqui, né? Lembrando que você tem que escrever o que mesmo? Como é que os portugueses, os europeus, forçaram os africanos virem escravizados lá da África. Escrevam aqui. Em 2 parágrafos você consegue escrever. Dia. Livre para obedecer a Deus. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tenham uma ótima segunda-feira.